Sua pergunta é muito boa. Você não imaginava que esse trabalho que você está fazendo é o mais forte? Você não imaginava, não? Não, Tá. É porque a gente tem um trabalho que a gente faz, é, que é um trabalho com, por exemplo, tráfego pago, e tem um trabalho que é com tráfego orgânico. Isso você está tranquila, você sabe, né? sim, Só que, seja pago ou seja orgânico, o que que acontece? É, você tem que estar no nicho, num nicho bem. Aquilo que você está fazendo tem que estar bem definido num nicho, no mercado, o seu tá, né? O seu já tá. E subnichado, muito bem subnichado. O seu tá subnichado o quê? Ué, tem a ver com chocolates, tem a ver com doces, né? Tem a ver é, com bombons, então tá bem subnichado, que é o quê? Trufas, o seu tá lá, trufas, pronto. E trufas artesanais, ou seja, não é industrial, é uma coisa que pode fazer em casa. E ela é lucrativa. Então o seu ficou muito bem subnichado. Pronto. Isso já é uma parte que a gente já não precisa mexer, está bem subnichado. Outra coisa é que é definir o público. Então, o público seu, né, o seu público, você definiu, e esse público bem subnichado também, bem definido, que são mulheres. Os seus são mulheres, é, que são donas de casa e autônomas, não é assim? Então, sim. está bem subnichado, ou seja, você não vai falar com o mundo inteiro. O que você vai fazer é sempre pensando em mulheres donas de casa e autônomas. É lógico que vem outras pessoas de outras áreas, vem, não tem problema não, mas é esse que é o seu foco. Então, ficou muito bem definido. O outro detalhe é a promessa que você faz, ela fica bem definida. Porque você vai mostrar lá o que que você ajuda ou você ensina na sua Roma. Você fala lá, eu ajudo ou eu ensino? Ai, agora deu um branco. Deu um branco, mas não tem problema, mas você ajuda ou você ensina? Eu ajudo, eu ensino. Eu ajudo, né? Ajuda. O quê? A faz, eu ajudo dona de casa e autônomos a faturar com trufas atrás. Aí que legal? Lucrativo. Você viu? Ó? Então você ajuda. Então você ajuda, olha como é que é bem específico. Você ajuda donas de casa e autônoma. Ó, então bem definido. Faturar. Então ela vai faturar com trufas artesanais lucrativas, né? Então, olha como é que ficou muito bom. Você viu como é que o seu está bem definido? Só que esse bem definido pode ser usado, como eu falei, no tráfico orgânico, no tráfico pago, só que tem um detalhe. É, por que que esse trabalho que você está fazendo ele é muito forte? A pergunta é essa, né? Por que que ele é muito forte? Porque a gente tem três tipos de clientes, três possíveis clientes, três possíveis avatar ali. Você lembra qual que são os três? Hã? Tá sem som. Tirei o áudio que esse cachorro tá latindo. O avatar um, 2 e 3. Isso. Tem o avatar um, 2 e 3. São três. Então, o trabalho que você está fazendo, ele é, ele é focado no avatar, que é efeito colateral. Efeito colateral. E por que efeito colateral? Você está fazendo um trabalho, óbvio que é para alguém comprar o que você vai prometer, concorda comigo? Sim. Só que ao invés de você fazer o trabalho vendendo direto para a pessoa, você está fazendo qual trabalho? Você está fazendo um trabalho de promover o topo do funil, que é o avatar tipo 3. Em vez de você fazer para o avatar tipo 1, que é lá no fundo, e para vender, você está indo no efeito colateral. O que que você faz? Você está promovendo o tipo 3, que é aquele que precisa faturar, ele precisa faturar, né? Precisa faturar. E sabe que precisa, às vezes.
ele precisa faturar, mas ele não está pensando ali, às vezes, em faturar com trufas artesanais. Mas na hora que você aparece na frente dessa pessoa, ela fala: Nossa, gostei, é uma boa opção. Aí pode ser que ela passe a pensar naquilo. Talvez ela quer num momento e talvez não. Ou seja, quando você trabalha com Avatar tipo 3 é gente demais, é muita gente, mas é muita gente. É muita gente. Só que esse muita gente, ele não está querendo comprar nada, que ele não estava pensando nisso aí, né? Então você está trabalhando é para ele. E de efeito colateral, uma hora ele vai fazer o quê? Vai comprar. Então é muita gente. É muita gente. Só que desse muita gente, ele vai ser educado, né? Ou ele vira número 2 ou ele já vira número 1. E o tempo é de acordo com o que está apresentando ali e quando que faz as promessas lá de venda. Então, esse trabalho seu é poderoso por isso que você está. Só que para isso acontecer, aí onde que a gente consegue fazer isso crescer mais depois? É lá no tráfego pago. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo orgânico. Só que o tráfego pago, ele não fica barato até hora. Agora, quando você faz o que você está fazendo, que é educar as pessoas, você está dando tanto de treinamento gratuito para as pessoas, você está colocando um tanto de vídeo pequenininho lá gratuito para as pessoas, e agora você vai começar a colocar os vídeos que são treinamentos, mesmo aulas, essas lives. Isso faz com que o algoritmo entrega as suas coisas para mais pessoas, e na hora que você vai investir para divulgar, fica mais barato. Então você já traz um volume de pessoas com mais qualidade, né? Você vai trazer quantidade, mas vai trazer qualidade. Então, é isso que a gente está fazendo. Por isso que ele é mais forte. O outro trabalho é bom, qual que é o outro trabalho? Eu vou fazer o trabalho do mesmo jeito, eu vou ter avatar tipo 3 tipo 2 tipo um, mas eu vou fazer o trabalho para o tipo um. Para o tipo um, eu não preciso fazer esse trabalho. É isso, você não precisa fazer esse trabalho que você está fazendo. Para o tipo um, você pode fazer sem aparecer, sem educar, sem fazer nada com a pessoa. Só que a tendência é você investir mais dinheiro para conseguir trazer mais pessoas. Investir mais dinheiro, outra coisa. E em vez de investir tempo em, em dar treinamento gratuito ali para as pessoas, uma live ou um vídeo, alguma coisa, você vai investir tempo em quê? Em testar, 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 criativo. Todo jeito tem trabalho. Então, esse aí é o mais forte, porque a gente investe menos, traz mais pessoas, e você não está vendendo, você vende sem vender. O outro não, o outro tem que ser persuasivo para vender mesmo, né? Vai ser mais persuasivo. E o 3 quando você faz o trabalho para o 3 você acerta o 1. Quando você está fazendo trabalho para o 3 você vai acertar o 1, né? E E se o 3 ele ainda não virar um, ele vai sendo educado até virar um. A diferença é que quando ele vira um, ele compra de você. Ele não compra de outra pessoa. Quando você faz o trabalho para o número um não quer dizer que ele compra de você. Ele pode pesquisar na mídia se tem algo parecido com o que você tem. E se ele pesquisar e gostar de outra pessoa, outra coisa, ele compra de outra pessoa. Ele compra de você, não. Você investiu, fez a propaganda, mas ele está comprando de outro. Não é para acontecer da outro também divulgar e a pessoa procurar e te achar e querer você. Pode. Mas, então, os dois trabalhos são importantes, mas esse que você está fazendo é o mais forte, né? Que é gerar fazer o lançamento, né, ir preparando as pessoas até o lançamento. Aí, a live, você vai fazer uma live ou você vai gravar um vídeo, a live gravada, assim, só para você ver como é que vai ficar, ou você vai fazer a live mesmo já de uma vez para testar? Eu posso fazer a live, mas assim, para testar sem divulgar muito? Pode. Pode Tá. fazer, você pode fazer ela sem divulgar, se você quiser. Você sabe como É, é que você faz tá. sem divulgar? É só não colocar lá, né? Só aparecer lá na hora e pronto. Você coloca lá público, né? Deixa público. Uhum. Aí É. quem é seu seguidor vai Uhum. aparecer para eles, né? Se eles quiserem assistir, Uhum. eles assistem. Tá, então vou Tá fazer bom? assim. E depois, se você quiser, você põe ela como não listada, depois que você fez ela. Depois Uhum. que você fez, você fala assim: não gostei, gostei muito dessa live, não. Você vai lá e põe ela como não listada, aí ninguém vê, só quem viu lá na hora. Tava na hora. É, Uhum. essa seria uma boa ideia, tá? Antes Uhum. da gente agendar o próximo lançamento, se você quiser, a gente já agenda e já vai fazer tudo, mas antes de agendar o próximo lançamento, esse trabalho aqui dessa essa engrenagem aqui, você fazendo ela ali para você sentir a vontade, porque você é boa para fazer a coisa. Então, você fazendo lá a live
já colocando ela lá, aí você sentiu ali à vontade, você viu, aí a gente vai preparar as demais, se tiver que fazer algum ajuste, a gente faz. E aí nós vamos fazer uma sequência ainda. Aí nós vamos planejar o lançamento. Aí nós vamos, aquilo que nós vamos falar, nós vamos planejar o lançamento. Como é que a gente planeja, vai planejar? Nós vamos definir uma data, aí daquela data, 14 dias para trás, começa o tráfego. Aí, do 14 dias, aí depois do dia que começou o tráfego, ele começa o tráfego para o lançamento, mas antes de começar o tráfego para o lançamento, a gente já fez o quê? Aquecimento. O aquecimento. Lembra do aquecimento que você já testou, que você já fez? Nós vamos fazer o aquecimento, que são 3 lives. E antes das três lives, nós vamos fazer 10 lives de conteúdo. Uhum. Olha se você pegou o raciocínio. Eu fiz de trás para frente, tá? É, Peguei. agora eu vou falar a sequência. Por que que Porque assim, ó, o conteúdo é essas lives que você vai fazer agora, que a gente vai ver como é que ficou. Quando você faz o conteúdo, a gente não precisa ficar pedindo às pessoas, clica aqui, clica ali, faz isso, faz aquilo, a gente não precisa muito, não. Você entendeu? É conteúdo. Conteúdo. É conteúdo para ver ali. Um aquecimento, a gente vai promover o lançamento. Entendeu? Uhum. Ó, Entendi. o conteúdo, se você falar assim, aproveita e curte, segue, comenta, aí sem ter problema não, tá? No conteúdo. Só que a gente não promove no conteúdo, a gente não fala que dia tal vai ter isso, dia tal vai ter isso, a gente não fala não. Pronto, aí é conteúdo. Aí aqueles conteúdos, a gente vai ver ali se algum no orgânico, ele tá, como é que o algoritmo está entregando ele? Quem que está vendo ele? Pronto. E esses conteúdos, a gente pode depois fazer tráfego com ele. Nós não vamos fazer com ele agora ainda não, né? Nós não vamos fazer. Mas depois a gente pode fazer tráfego. Então ele fica ali. Aí a gente vai fazer o quê? Fez os conteúdos? Fez. Agora nós vamos entrar para o aquecimento. Vamos entrar para o aquecimento. Aí no aquecimento, aí você já vai falar, né? Aquecimento. A gente já vai preparar para o lançamento. E aí, na hora que. E tudo orgânico. Quando a gente for fazer o lançamento, né? Para fazer o tráfego para o lançamento, o algoritmo, ele. Opa, essa menina, ela é gente boa. Ela é profissional, ela está ajudando as pessoas, ela está dando treinamentos gratuitos para as pessoas, ela está educando as pessoas. Então, eu vou mostrar ela para mais pessoas e vou é, cobrar mais barato. Então é isso que ele faz. Ele mostra para mais pessoas e cobra mais barato. Por quê? Porque você está gerando conteúdo de valor para as pessoas, gratuito, e aí ele está pensando assim: ela não é vendedora, ela não fica aqui para vender. Ela não fica aqui para vender. A plataforma sabe. É lógico que as pessoas às vezes estão lá, mas ela está vendo que não está aquela chatura de vendas. Está educando pessoas. Então, é isso que faz o algoritmo querer mostrar para mais pessoas. Então, por isso que esse trabalho, ele é mais forte. Ele é mais forte, tá? Então, aí parece que é um trabalho é, lento, né? Mas ele é lento por causa de estrutura, recurso, tempo, um tanto de coisa que às vezes a pessoa, para você trabalha, você não fica por conta disso, né? Então você vai preparando nas suas horas vagas. Então o que acontece? Mas só que você está fazendo. É, é igual faculdade. Às vezes a pessoa entra lá na faculdade, né, e fala assim, nossa, vou estudar 10 períodos, 5 anos. Nossa, 5 anos. Aí mas aí você fez um período, dois períodos, três períodos. Aí tem gente que fala assim, não vou fazer não, isso tudo. Aí quando você termina, você está no último período lá, está terminando, aquela pessoa fala, aí, não, eu vou formar esse ano. Hã? Vou formar. Como assim vou formar? Não, vou formar. Mas já? Mas já! Mas já se passaram 5 anos, né? A pessoa vai formar e o outro ainda não fez o vestibular, porque era 5 anos. Aí, 5 anos depois, nossa, já vai formar? Já. Aí também não começa de novo, não, porque se ele começar vai demorar mais 5 anos. Então, por isso que é importante começar e fazer, é o que você está fazendo.
Não quer dizer que vai levar os 5 anos. Tem gente que estuda 5 anos e já começa a trabalhar e ganhar dinheiro durante o estudo. Tem gente que estuda 5 anos e nunca ganha dinheiro com aquilo que estudou para formar. Você concorda comigo? É a maioria. A maioria não ganha dinheiro, nem atua na área depois. Mas estudou 5 anos, né? Aqui, qual que é a vantagem? A gente não precisa esperar 5 anos. A gente já vai preparando e tem chance de já ir tendo clientes. Você já vai crescendo. É muito legal. Então, por isso que esse trabalho é muito forte, tá? Então você vai. A data e horário, você pode escolher aí a que for melhor para você, tá bom? Como que vai ser? Quantas por semana? Não, por enquanto, eu queria ver uma. Você fez uma? Não, eu vou fazer É, hoje à noite. por enquanto, boa, a sua pergunta é boa. A gente vai ver uma, mas o ideal é assim, ó. É você que decide. O ideal seria, se você conseguisse fazer, se você conseguir fazer uma por dia, se você conseguir fazer uma por dia, vai dar 5 na semana. Você vai fazer de segunda a sexta, vai dar 5 na semana. Então vai dar, em 2 semanas, você vai fazer 10. Se Uhum. você fizer duas por dia, vai Duas dar por dia. uma semana. Só que você trabalha, então não vai dar para você fazer duas por dia. A minha sugestão, depois que você fizer essa primeira, para você ver que você gostou e você pegou ali, a minha sugestão é que você faça uma por dia. Por quê? A princípio, fazer uma por dia você vai achar que é muito, não vai? Se tiver tudo escrito, não. Ah, se tiver tudo escrito, não. Pois é. Então, mas na hora que você fizer a primeira, pode ser que você não precisa ter tudo escrito, entendeu? Quando você fizer a primeira, você vai ter escrito as coisas. Só que você Uhum. vai ver como é que você vai comportar diante daquela escrita. Por quê? Chega um momento que você ganha habilidade, você vai ter os tópicos. Você vai ter tópicos. Quando a gente faz uma palestra, você vai numa palestra assim, ó, você chega no evento, aí as pessoas põem tópicos, né? Aí põe um tópico lá na tela, assim, ó, e explica o tópico. Põe um outro tópico, explica o tópico. Não fica tudo escrito aí, né? É tópico. Então, a live, chega um momento que é isso que você vai fazer. Você vai pôr um tópico lá, assim, ó, e, igual, por exemplo, assim, ó, lá fala assim, vai dar um exemplo para você de uma a três pessoas que tiveram esse resultado, a transformação, né? Assim, o avatar, 1 a 3. Uhum. Aí você vai lá e coloca assim, eu, né, que é você, eu, fulano e cicrano. Vamos supor que tem, né? Eu, fulano e cicrano. Ou senão você tem três pessoas lá, você coloca fulano, cicrano e beltrano, né? Você coloca só o nome deles. Aí na hora que você for explicar, vai estar o nome, você lembra. Essa aqui aconteceu isso, essa aqui aconteceu aquilo, essa aqui aconteceu aquilo. Né? Você não precisa escrever, você fala. Ah, não tem ninguém não, só você. Aí você fala, ó, eu estava assim, assim, assado, né? Me sentia assim, assim, assado. Aí eu fiz isso, isso, isso. E aí aconteceu isso, 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 resultado. Ou seja, você está falando de você. Quando chega naquela lá de objeções, por exemplo, fala assim, cite de uma a três objeções aqui, dá um exemplo. Aí você vai lá e coloca objeção de tempo, que é universal, né? Objeção de tempo. Objeção de dinheiro, também que é universal. Essas duas, por exemplo. Aí você coloca lá o tópico tempo e coloca o tópico dinheiro. Você colocou só o tópico. Então, só que aí você fala, mas nossa, mas o que que eu vou falar de tempo? Aí você vai lá e coloca um títulozinho daquele tempo que você vai colocar e coloca um títulozinho de dinheiro, então do tempo. É, é, Aí vamos supor de tempo. Aí vamos supor que a objeção é uma objeção que você vai colocar assim, nossa, o seu avatar é dona de casa. O seu avatar é dono de casa. Aí você vai pegar o quê? Uma objeção daquelas que você anotou, lembra daquelas top objeções? Você vai pegar aquelas três maiores lá que você escolheu, tinha 5, 10, depois 5, depois 3. Você pega umas três daquelas lá e coloca, ou escolhe só uma delas. Vou nessa aqui, eu vou falar dessa aqui. Aí, vamos supor que a pessoa é dona de casa e ela dá uma objeção. Ah, objeção lá de tempo, né? Nossa,
eu não tenho muito tempo, porque meus filhos, porque não sei o quê, né? Aí você coloca a objeção. Se você colocar só o títulozinho da objeção, na hora você explica o que que é. Você não precisa de ficar escrevendo na hora ali para te lembrar. Você pode, né, tal. Aí na área de dinheiro, aí você pode colocar lá, vamos lá, você vai lá nas objeções lá e vê se você acha uma de dinheiro. Achou de dinheiro? Achou. Vamos supor que é de dinheiro lá. Ah, eu não estou querendo depender das pessoas, né? A pessoa não quer depender da pessoa. Mas para ela comprar um treinamento, às vezes ela vai depender do dinheiro do marido ou de alguém. Então você vai lá e olha qual que é a objeção da pessoa, dou um exemplo. Aí você olha, põe um títulozinho e na hora você explica. Ou seja, as lives em si, você não precisa é, escrever tudo. Você não precisa escrever tudo, tá? Você não precisa escrever tudo. Você pode colocar tópicos, que aí você ganha tempo. Cash, mas na hora assim me dá um branco. Então você escreve tudo, ou mais ou menos ali o que que você quer, para na hora se der um branco, você tem o que que você dá uma lida e depois você explica. Então é habilidade. Olha como é que é interessante, Aninha. Olha que você vê que é interessante a pergunta que você fez. Ah, eu falo com as pessoas lá no Varanda Cast que a gente tem 5 pilares para o perfil do empreendedor e do profissional no século XXI. O primeiro pilar é conhecimento. Aqui a gente está falando de conhecimento. Aí você vai pegar um conhecimento de como fazer aquelas coisas. O segundo pilar é habilidade. A habilidade a gente só tem que fazer, né? É fazer. E a atitude mental positiva, que é o terceiro. Se a pessoa não tiver uma atitude, ela não vai fazer, não vai pegar para fazer. Entusiasmo e espiritualidade, capaz de espírito. Então, o que acontece? Esses 5 pilares é muito importante. Então, na hora que você for fazer, você pegou o conhecimento, você aprendeu como fazer a sua live, como escrever, como fazer um roteiro, e depois como se chegar lá e falar, né? Tal. Tal. Agora você está pegando mais detalhes para você ganhar produtividade. E aí, você tem a questão de praticar. Agora você vai praticar, você vai sentir campo de batalha, aí que você vai sentir os ajustes. Aí você vai ver que quanto mais habilidade você pegar, menos você escreve. Menos você escreve. Você já faz depois assim natural. A vantagem de ter essa sequência é, é porque você pega uma habilidade e vai fazendo aquilo com naturalidade. Outra coisa, a gente vai ter uma linha editorial também. Por exemplo, se você assiste, quando a gente assiste televisão, não é uma ficção de assistir ali, mas quem assiste televisão tem uma linha editorial. Dá 24 horas por dia, toda empresa de televisão ela tem uma linha editorial. Ela tem uma linha editorial para acontecer ao longo do dia. E o evento que está lá tem linha editorial. Se você for assistir um jornal, por exemplo, lá o Jornal Nacional, ele tem uma linha editorial. Eu não sei como é que é hoje, tem muitos anos que eu não vejo, mas é a mesma coisa, não vai mudar. Isso é eterno. Então, o Jornal Nacional, da hora que ele começa até a hora que ele termina, ele tem uma sequência. Primeiro a gente fala do assunto tal, depois do assunto tal. Então, por exemplo, lá vai falar de economia, lá é, vai falar das coisas que tem a ver com a sociedade. São vários temas que vai falar, várias áreas que vai falar. Só que tem uma sequência. Eles já colocam na sequência, é uma linha editorial. Pode prestar atenção, pode assistir lá. Você vai ver, ó, dia tal, se você assiste. Falou do assunto, assunto, assunto. O que muda é o que aconteceu. O acontecimento que muda, mas o nicho, subnicho que eles vão falar, vai falar de política, tu vai falar economia, vai falar política, tá? Essas coisas, tudo que tem. É coisas que pegam o público deles. Todos os dias vai falar dos mesmos temas. O que muda são os assuntos. O que muda são não. Então, a linha editorial para o jornal, tem a linha editorial para as novelas, tem linha editorial para tudo. Então, por isso, quando você faz lives que tem linha editorial, você prepara o seu público, a sua audiência, eles vão querer assistir você, né? É igual série. Você começa a assistir uma série, aí, a hora que vai ficar bom o troço, acaba ali. Aí começa outro, que é igual novela, né? A série é tipo. Mas só que a série você já pode continuar assistindo ela até lá terminar. A novela é só no outro dia. Então, as lives é a mesma coisa. Tá ok? Tá. Aí você Aí pode fazer. nessas, Então,
Vai ser Hum, essa sequência que a gente vai fazer. Tá. Aí essas lives pode ser, vai ter um horário fixo ou pode ser horário que. Excelente pergunta. Quem manda é assim, ó, quem manda é você. O que que é quem manda é você? É, você faz de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Não precisa ter um padrão, tá bom? Depois você vai criar um padrão. Depois vai ter um padrão, às vezes. As pessoas sabem que todo dia, naquele horário, você vai estar lá. Mas você Uhum. pode fazer o quê? Você pode planejar as suas lives. Live tal, eu vou fazer dia tal, hora tal. Live tal, Tá. dia tal, hora tal. Agora, se você falar assim, ó, se você escolher para o seu dia, vamos supor que o seu dia fica mais tranquilo, você vai falar assim: eu vou fazer live todos os dias. Dá um exemplo aqui, tá? Vou fazer live todos os dias, 9 horas da manhã. Então você faz live todos os dias, 9 horas da manhã. Se você falar assim, vou fazer live 6 horas da manhã, você faz live todos os dias, 6 horas da manhã. Se você falar, não, vou fazer live todos os dias, 9 horas da noite. Todos os dias, 9 horas da noite. O horário não importa. Ah, eu vou fazer live todos os dias às 14 horas. Eu fazia minhas lives antes, eu fazia duas por dia, no período de lançamento, tá? Ó, eu fazia lives como? É, as 3 lives de aquecimento eram 3 lives. O conteúdo que eu te falei aqui, essas 10, eu não fazia 10, eu fazia 20, entendeu? Eu fazia 20. Na verdade, eu não fazia 20. Eu comecei fazendo 20, depois eu passei a fazer 40. Eu fazia 20, depois eu fazia 40, mas eu comecei com 20. Como é que é 20? Eu fazia duas por dia, fazia 2 lives por dia. Aí às vezes dava mais, por quê? Porque no sábado e domingo eu resolvi fazer sábado e domingo também. Então, sábado e domingo eu fazia 2 lives também. Mas era 20. Então, eu fiz isso quando eu estava criando minha audiência lá e tal, autoridade. Eu fiz isso. Mas 10 é um número que é bom para começar. Então, mas essas lives que você vai fazer, essas 10 aí, que você vai fazer antes, é para o conteúdo para lançamento. Uhum. Depois que passar o lançamento, você pode falar assim, ó, eu vou fazer uma live por semana, entendeu? Você pode escolher fazer uma live por semana. Aí você faz uma live toda semana, toda semana. Quando estiver chegando na época do lançamento, você faz lives todos os dias, faz o aquecimento e lança. Entendeu? Ó, o Entendi. ano inteiro, o ano inteiro. Você faz live uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Vamos supor que você faz uma vez por semana. Pronto, você quer. Aí, tá chegando o lançamento. Live todo dia. Até o dia do aquecimento. Chegou o aquecimento, a live de aquecimento. E aí, o lançamento. Então, o que acontece? É isso. Agora, tem gente que faz live todos os dias, o ano inteiro. Se quiser, todos os dias que eu falo assim, ou de segunda a sexta, todos os dias mesmo. Aí é você que escolhe depois. Mas eu creio que se você fizer uma live por semana depois, fora do lançamento, se você fizer pelo menos uma live por semana, é bom, tá ok? Uma live por semana Tá. depois é E, bom. qua- e Os as lives Reels, de. Reels e Nutella é todo dia. Mas live, na verdade, o número bom, ó, Aninha, o número bom são 2 lives por semana. Por quê? A gente fala 2 raízes e 7 Nutellas, ou 7 Reels. Só que se você tem muita live que você já fez, dá para você ter duas, duas ali, depois para a gente divulgar. Mas o número bom de live para quem está começando ali depois é pelo menos duas por semana. Porque uma pessoa assiste num dia, não assiste no outro, a outra não assiste no outro, não assiste no. Então, se você fizer umas duas, depois, fora do lançamento, que é conteúdo normal, umas duas por semana é vantagem, porque aí depois, a hora que a gente for fazer distribuição paga, você tem 2 lives para fazer na distribuição paga, 2 lives para fazer na distribuição paga, e dessas lives, a gente vai ver o que que. Nossa, qual live que está bombando aqui? O que está indo muito bem? Aí a gente vai tirar os Nutellas, né? Aí a gente vai fazer o quê? O Nutellas ou o Rios, né? Aí a gente vai colocar 7 por semana.
Então a gente vai fazer anúncio, distribuição paga, para dois raízes e sete Nutelas. Toda semana, toda semana, toda semana. Depois, na hora que você já estiver preparado aí, tá? Toda semana. É isso que faz a audiência acelerar mais um tiquinho, começar a acelerar. Aí, é isso. Então, tem todo um processo para fazer, mas é esse caminho que você vai fazer essa primeira aí, que vai deixar lá, para a gente pegar essa referência. Peguei uma visão geral para você, assim, do que vai acontecendo. Tá bom? Tá. E as lives vai ser mais teórica ou prática? Espetacular pergunta. Você pode, dentro da mesma live, já ter alguma prática. Eu gosto de ter uma prática. Ou você pode fazer uma live toda prática. A prática é o seguinte: se você não dá para fazer uma prática dentro da live, não tem problema. Você deixa a prática como tarefa. No finalzinho lá não vai falar os passos. Você Uhum. vai falar, ó, vou deixar aqui para você um passo a passo para você fazer. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa, ela vai fazer. Eu dei um exemplo, ó, uma coisa que eu vou, um exemplo aqui, ó. A Vivi está construindo um aplicativo lá do bem-estar. Aí vamos supor que está fazendo uma live sobre o bem-estar, né? E lá no finalzinho, aí fala assim, ó, fazendo lá sobre bem-estar. Ô, gente, vou dar um passo a passo aqui para você fazer aqui, em casa, de tarefa. Olha que interessante. Cê- Amanhã, na hora que você levantar cedinho em jejum, você vai tirar as suas medidas e vai pesar. Depois que você for no banheiro lá dar uma esvaziada. Pronto. E aí, como que você vai fazer para saber seu resultado? É, clique no link abaixo aí. Vou deixar aqui para vocês de presente. É um aplicativo. Baixa ele aí gratuitamente, tira suas medidas e pesa e anota no aplicativo. Ele já vai te dar seu resultado de percentual de gordura, de massa magra, de se você está acima de já vai te dar uns resultados. O que que eu fiz? Eu dei uma tarefa para as pessoas. Elas vão fazer que dia? No outro dia. E eu dei um material para elas saber. Ó, isso com o aplicativo. Mas antes do aplicativo, que está construindo ainda, como é que eu faço? A mesma tarefa. Gente, vou deixar uma tarefa aqui para vocês. Vou deixar uma tarefa aqui para vocês. Amanhã, vocês vão tirar as medidas em jejum, depois que for no banheiro ali, em jejum, tira as medidas e pesa. Anota num papel. Anota num papel. Pronto. Aí, 3 dias depois, você vai fazer isso de novo. Mas aí eu posso dar uma tarefa para a pessoa. Posso dar uma tarefa para a pessoa, que ela não vai comprar nada, não vai baixar nada. Só fala assim, ó, o que que você vai fazer? Na hora que você for almoçar, experimenta colocar no prato, a metade do lado esquerdo do prato, você coloca salada colorida. Nada encosta em nada. A outra metade, você divide ela em duas partes. Uma parte para carboidrato, uma parte proteína. Nada encosta em nada. E se quiser repetir, você repete, mas nada encosta em nada. Explica o nada encosta em nada, tal, tal, tal. E aí faz o quê? Faz só isso, na hora que você for, na hora das suas comidas, quando você for fazer a sua refeição. Aí você vai fazer isso 3 dias. No quarto dia, você tira as medidas de novo em jejum. Aí você vai comparar o resultado que teve do antes com o depois. Olha que interessante. Aí tem gente que já fez isso, que eu fiz na live. Na quarta-feira eu falei no Varanda Cast, aí a pessoa fez quinta, sexta e sábado. Aí domingo de manhã tirou as medidas. Aí falou, nossa, aconteceu isso, isso. Entendeu? É uma tarefa. Então você pode dar uma tarefa. E qual que é a tarefa que você pode dar? Gente, é, você pode dar tarefa de trufas para a pessoa fazer. Você pode dar uma tarefa. Ó, eu vou deixar uma receita aqui. Vou deixar uma receita aqui para você. Aí você segue essa receita e faz isso, isso, isso. Você pode deixar uma receita lá para a pessoa. Entendeu? Entendi. É É. porque essa live eu não vou ter Maria comigo, né? Eu vou ter que fazer Não vai, sozinha. Então, por isso que você não precisa ficar. Se ela não vai estar muito, você pode fazer do jeito que é fácil para você. Então, o que acontece? Se você dá tarefa para a pessoa, porque a sua live, o pulo do gato é o seguinte: ensinar a fazer as trufas, você pode ensinar. Se você não ensinar, eles vão aprender sozinho no YouTube. Entendeu?
Uhum. O pulo do gato do seu negócio não é só fazer a trufa. O pulo do gato é ganhar dinheiro com ela. Então, lá dentro do seu trabalho, além de você ensinar a fazer as trufas, você vai ensiná-las a faturar. Entende a diferença? Então, por isso. Então, você pode é, dar as receitas. Pode dar uma receita para a pessoa fazer na prática, se você quiser. Tá? Então, é isso. Pode preparar, pode fazer, e aí a gente vai ajustando. Tá bom? É um campo de batalha, a gente vai ajustando. Né? Tá. É, qual a outra pergunta? Não era em relação às lives mesmo, porque eu tinha que combinar com ela, mas acho que não vai ter jeito não. Acho que vou ter que fazer sozinha mesmo. Não, faz ela sozinha, faz ela essa sozinha, aí você não vai precisar de. Porque o que que você vai fazer, ó? O que você está fazendo aqui comigo? Você está de frente para o computador, você tem você tem o material aí, né? Tem o material. Aí o que que eu sugiro? Você treinar. Antes de você fazer ela, você dá uma treinadinha, você sozinha, grava para ver o que aconteceu. Olha, ó, deu certo. Aí você faz. O que eu falei, o que eu tô achando legal é que nos primeiros dias, assim, uns dias, tinha um menino que me ajudava. Ele já, no físico, ele já me ajudava, tá? Nos meus negócios presenciais. E aí ele gostou do negócio digital e queria aprender também. Então eu ia ensinando, igual você faz com a Maria. E aí ele me ajudava. Ele me ajudava em algumas coisas. Você tem ideia? Um lançamento meu, ele ficou segurando o notebook. Mais ou menos assim, ó. Ele pôs o notebook encostado aqui assim, ó. Tá vendo aqui assim, ó? Ele Uhum. colocou o notebook aqui, tipo assim, ó. Fez assim, e ficou segurando aqui embaixo, ó. Por que que ele fez assim? Porque era num auditório assim que eu estava, do meu escritório, e aí eu não tinha um lugar para pôr, eu não tinha um jeito de pôr o notebook. Aí ele fez o quê? O notebook era a câmera, o notebook era a câmera, né? Eu saí de lá, eu filmar de lá. Aí ele pôs lá e ele ficou lá tranquilo e segurando. Ele era o. Aí tinha hora que ele trocava de braço, tinha hora que, coitado dele, o pau. Ele foi lá o tempo inteiro segurando o notebook para o notebook não cair. E aí o que que acontece? E eu fazendo a live. E interessante. E sabe como é que eu fiz a live? Eu tinha que ter um quadro para escrever. O quadro para escrever, aí eu peguei uma divisória, aquelas divisórias de parede assim, ó, que faz, aquelas de madeira. Eu tinha uma que ia ser jogada fora lá, eu peguei ela lá, limpei ela lá assim, ela ficou limpinha, branquinha. Eu peguei essa divisória e coloquei em cima de umas cadeiras, em cima de umas cadeiras. E aí eu peguei o pincel e marquei assim, ó, fiz um quadro nela assim, ó. Lá, ele com o computador virado, deu para ver o espaço assim eu coloquei uns riscos, as pessoas não viam o risco, não. Mas eu sabia que eu tinha que escrever tudo antes daqueles riscos, né? As pessoas não viam o risco. Elas só viam uma tela toda branquinha, assim. A tela branquinha era uma divisória, as pessoas não sabiam que parecia que era um quadro, mas era uma divisória. E eu vinha com o pincel e eu ia lá e escrevia as coisas, desenhava, eu fiz tudo assim. Foi o, esse aí foi o efeito colateral do meu efeito colateral, não. Efeito W do meu lançamento. Que eu fiz o lançamento e não tinha nenhuma venda. Isso era no terceiro lançamento. Aí na quinta-feira nenhuma venda, na sexta nenhuma venda, no sábado nenhuma venda. Aí no domingo eu fiz uma aula extra, chama Efeito W. Aí essa aula extra foi ligado a tempo, a gestão de tempo, a administração de tempo. Aí eu fui e fiz essa aula. E aí o que que aconteceu? Tive que fazer essa jogada toda aí. Aí quando a gente fez essa gambiarra toda, eu fiz. Um bocado de gente assistiu essa aula e dessa aula passou a ter venda. Aí começou a ter venda. Aí que legal. Aí as vendas começou a acontecer. Foi muito legal. Foi minhas primeiras vendas que eu tive. Primeira vez que eu tive vendas. Levei 20 meses para fazer as primeiras vendas. Eu fui bem devagar, passei aperto, ralei demais para fazer. Né? Hoje as coisas vão mais rápido, né? Não era igual hoje, né? A estrutura não era tão. Hoje é mais tranquilo, hoje é mais rápido. Tá É bom? assim mesmo. Eu fiquei 2 anos na autoescola para tirar carteira de Pois moto. é. E tirou? 2 anos.
E Tirei. tirou? Tirei. Dois Então, anos. agora depois Tirei. que você tira, você está falando, não, já tirei. E se você não ficasse lá os 2 anos? Não E tirava. 2 anos. E tem gente que tira de cara, vai lá de primeira, mas É. tem gente que não. Tá bom? Outra Uhum. dúvida? Não, Tá. por enquanto não. É, Tá, se eu te falar. Aí o lançamento, eu olhei uma data aqui. Deixa eu pegar o calendário. pode pegar. Porque dia julho. Cadê? Dia 3 de julho. 3 de julho? Dia 3, dia 10. Ó, a gente pode fazer o lançamento dia 3, pode fazer dia 10. Ó, É hoje, porque no final hoje do são mês. 3 de junho. 3 de junho. É, Para a gente fazer com as lives, que eu acho que dessa vez é mais importante, e ter esses conteúdos, a gente pode dia fazer, 10. Dia 10. se a gente fizer dia 10, dia Uhum. 26 começa o tráfego. Se dia 26 vai começar o tráfego, a gente vai fazer as lives de aquecimento, vai fazer as lives de aquecimento. As lives de aquecimento, a gente pode fazer elas antes do tráfego e pode fazer dentro do tráfego, tá? Então, as lives, o conteúdo, aí você teria que começar o conteúdo. Se você for fazer uma por dia, você pode fazer uma por dia, começando segunda-feira que vem, Segunda-feira que vem, dia 9, pode, ou você pode começar dia 16 na outra segunda-feira. dia 16. Dia 16. Aí você começa na outra segunda-feira, 16. Aí você vai terminar ela que dia? Você vai terminar elas no dia 27. Dia 27, né? É. Uhum. Você vai terminá-las no dia 27. Tá. Você vai terminá-las no dia 27. E aí você vai entrar com as lives de aquecimento. A partir do dia 30, né? Dia 3. Dia Não, mas 3. são três. Se for fazer. Ó, Então eu posso começar dia 23, não? vou falar aqui, ó. Lançamento. Se você marcar o lançamento para o dia 10, o Uhum. tráfego pago começa dia 26. Concorda comigo? Sim. Tá. Tráfego pago começa dia 26. Tá. Então, o tráfego pago começa dia 26. Se o tráfego pago começa dia 26, a sua live de aquecimento, ela pode começar no dia 30. Ideal que ela comece ali no dia 30. Porque o tráfego pago é tráfego pago, deixa lá. Então, essa live de aquecimento começar dia 30, por quê? Para ficar Hum. uma semana antes do lançamento, você entendeu? Ah, tá. E eu faço 30 segunda? Aí Não, são não três. precisa ser, não. Não precisa Na ser. Você pode. semana 30, né? 30 de junho, uma live de aquecimento. Dia 2 Hum. de junho, uma live de aquecimento. Dia 4 de junho, uma live de aquecimento. Ou seja, segunda, quarta e sexta. Aí o horário, eu sei que define. O horário é de dia. Pode fazer de dia essas lives de aquecimento. Tá? Segunda, quarta e sexta. Aí pronto. Você faz. Aí o que acontece? E aí, você pode fazer também assim, ó. Como o lançamento é dia 10, você pode fazer uma live de aquecimento. Você pode fazer uma, por exemplo, na terça. Você pode fazer uma na sexta. E pode fazer uma na outra terça. Não precisa ser tudo. A live é live de aquecimento. Eu sei que define as datas, você entendeu? Você pode deixar uma live de aquecimento para terminar 2 dias antes do É. lançamento, tá me entendendo? Uhum. A gente pode ter uma live de crescimento terminando dia 8. O importante é você ter a data de início dela. Ou você começa, em vez de você começar dia 30, se você quiser, que é na segunda, você pode começar dia 1º, que é na terça-feira. Se você achar que é melhor para você na terça-feira começar, aí você escolhe aí a data, Tá. tá? Live de Uhum. aquecimento. Agora, a live de conteúdo, ela vai. Você pode começar ela dia 16 Uhum. e terminar ela dia 27, por exemplo. Entendeu? Uhum. Porque aí você vai terminar a live de conteúdo antes de fazer o aquecimento. Concorda comigo? Sim. Então, você pode começar ela dia 16 e terminar no dia 27. Tá. Tá?
Uhum. Depois a gente vai ter essas coisas por escrito aí também direitinho, mas dá para. Aí você faz a live que você vai fazer, né? O piloto que você vai fazer, você sentindo à vontade, a gente oficializa. Tá bom? Tá, tá bom. É, é, ajudou aí? Ajudou que no final do mês eu vou para a roça. Ah, tá então. Aí você formata isso, rascunha para você, escolhe para você e o que que é melhor ali, ou você fala assim, ó, você manda só assim para mim depois no Zap. Ó, do dia tal até o dia tal eu vou estar na roça. Uhum. É, e o meu lançamento vai ser dia 10. Só fala assim É, para mim, dia 10 de julho. Aí você me manda, eu vou estar de dia tal na roça, porque da roça vai ser mais complexo para você lá fazer as coisas. eu vou Aí, trabalhar no jubileu, vou para lá vender meus produtos. isso. E aí o que que acontece? Aí você manda para mim o dia do dia, quais os dias que você vai estar lá, e eu monto o planejamento aqui para você e te mando. Tá bom? Tá. Uhum, tá Então bom. tá, já. Mais dúvida? Não, só. Tá. E, beleza. É, então isso aí é do lançamento. Agora, É. da caixa misteriosa, depois, a caixa misteriosa vai ajudar nos seus negócios depois também, tá? Não precisa. Se você quiser correr o risco de praticar a caixa misteriosa, se você quiser correr o risco, você pode correr o risco. O que que é correr o risco? Eu ainda estou preparando tudo lá para entregando para as pessoas. Você vai pegar um post e vai mandar, não para todo mundo. Você vai mandar para alguma pessoa que você conhece, para quem você conhece. Né? Porque você não tem um grupo você tem algum grupo de WhatsApp que é seu, você que criou o grupo, alguma coisa assim? Não. Não. Então, mas você pode mandar para alguma pessoa, pode mandar para Maria, manda para alguém. Você pode mandar para as pessoas que você conhece a caixa misteriosa. Aí, se você quiser fazer esse risco, a promoção nós vamos deixar ela até amanhã. Eu vou pegar aqui, eu já pego o post e mando ele pronto para você. Eu já tenho seu WhatsApp. Eu pego do jeito que eu vou mandar para você, você só vai encaminhar para quem você quiser. Você encaminha do jeito que está lá, só encaminha. Né? E se a pessoa falar, mas o que que é isso? É um mistério, a caixa é misteriosa. Né? Agora, se a pessoa fala, mas o que que tem nessa caixa? Ué, é um mistério. Tem alguma oportunidade aí dentro, tem alguma coisa digital aí dentro. Aí você fala assim: depois que você está com a caixa, e o investimento da caixa misteriosa é muito baratinho. É muito baratinho. Então, assim, aí você pode promover a caixa misteriosa se você quiser. Qual que é a vantagem de você promover a caixa misteriosa? A vantagem, no seu caso, né, principalmente, primeiro, vai que alguém compre a caixa misteriosa. Opa, já destravou uma venda no digital. Outra coisa, é, é uma boa oportunidade que eu vou te ensinar uma estratégia depois, que você pode ter uma caixa misteriosa de trufas, entendeu? De trufas. A gente pode criar uma caixa misteriosa para trufas depois aí para você ter. E a sua é física. Você vai ter uma caixa física e lá dentro tem algumas coisas lá dentro. Nós podemos criar essa caixa misteriosa aí para você fazer. Aí não é para vender treinamento, é para você entregar trufas. Por exemplo, você vai para a roça, não vai? Que você falou? Você Vou. pode ter caixa misteriosa para vender lá na roça. Você pode ter caixa misteriosa para vender aí na sua região. A gente pode criar uma caixa misteriosa, mas não é aquelas picaretagens que os outros fazem, não. É uma caixa misteriosa que a pessoa leva vantagem ali do mesmo jeito. A gente pode montar uma depois aí com as trufas, tá ok? Aqui não vai ser com trufas, né? Aqui vai ser com produtos digitais. Tá bom? Tá, e nessa caixa aí, eu não entrego nada não, né? Ou entrego alguma coisa? Nessa que você está tendo É, ela aqui, você é. vai entregar depois. Quando a pessoa comprar, se a pessoa Hum. comprar, ela vai te mandar o comprovante. Aí você me manda, aí eu vou te mandar a caixa para a pessoa. Como é que é a caixa? Eu vou mandar a mensagem a pessoa clica, ela cria o usuário e senha dela, entra dentro da plataforma e dentro da plataforma ela abre a caixa que vai ter as coisas para ela, que vai ser onde vai ser liberado. Depois, isso aqui vai estar tudo automático. Eu vou pôr na página de vendas para fazer esse trabalho tudo automático. Mas por enquanto eu estou fazendo manualmente para vocês conseguirem
as pessoas, né, que nunca conseguiu fazer uma venda no digital, fazer uma venda. Por quê? Porque tem gente que está rindo, mas tem gente que está na felicidade, porque nunca conseguiu ganhar uma comissão, nunca conseguiu fazer uma venda no digital. E com a Caixa Misteriosa já fizeram venda, e várias vendas, e já ganharam até comissões. Então, o que acontece? E ela vai ter uns mistérios lá dentro, ela é misteriosa. Ontem eu falei à noite, né, algumas coisas que vai ter. Então, não pensa você correr o risco aí. O máximo que vai acontecer é ninguém Ninguém comprar comprar. nada. Né? Agora, e outra coisa é de ficar perguntando, mas o que, que é isso? Ó, é um mistério, eu não sei o que, que vem na sua, mas pode vir uma oportunidade, pode vir um produto digital ou mais de um produto digital. É mistério, mas tem a ver com digital. Fala assim com a pessoa, tem a ver com digital e com oportunidades. Pronto. Né? Agora, não tem como falar mais do que isso, porque às vezes vem na caixa coisas que podem até ensinar a pessoa a ganhar um dinheiro, mas às vezes não. Às vezes na caixa da pessoa vai vir coisas que ajudam ela a melhorar em outras coisas. Não é assim? Deixa eu receber meu gás ali que eu pedi que chegou. Tá, pode ir lá. Tá. Aí, mais alguma dúvida? Não, Ah, tá tranquilo. O que que você, então, ó, Dia dos Namorados, você fez alguma promoção aí? só a caixa de chocolate para quem quiser encomendar. E eu vendo na rua barra trufada e coração trufado. E quem quiser monta essa colinha de chocolate na hora. Excelente. Tudo isso que você está fazendo aí, você tira foto, ou você filma, você faz algumas coisas para agregar lá, para depois, para a gente ajudar as pessoas nas datas festivas, Uhum, tá bom? Tudo isso para tá, fazer. Na hora que a gente está fazendo essa preparação aqui, e na hora que chegar ali o aluno que você vai estar ajudando, vai aparecer mais dificuldade e vai valorizar mais ainda para fazer as coisas, porque você vai conseguir tirar a dificuldade da pessoa. E aí nós vamos fazer agregar mais coisa lá ainda lá dentro. Nós vamos te ajudar. Então, mas enquanto você vai fazendo esse trabalho, que é a sequência que está aí. Então a gente faz isso aí. Dependendo, eu vou olhar aqui, vamos ver o dia que você vai para a roça. Dependendo, a gente consegue recuar o lançamento para uma semana antes, para o dia 3, entendeu? Se for recuar de jeito que eu ver aqui, que muda, mantém esse jeito aí, sem correria, a gente pode voltar trazendo para o dia 3. Dependendo, a gente põe ele lá no dia 10 mesmo, mas pode ser que a gente ponha ele para o dia 3, tá bom? Porque o seu já tem estrutura pronta, com a estrutura pronta aqui, coisa aí, o que mais agora é a questão aí a gente começar o trabalho de audiência, né? Dar uma amplificada nisso. Que é isso aqui que você vai fazer, é um trabalho que a gente já está fazendo para as pessoas que já até fazem no clássico. No semente, tem gente que faz isso, mas nem todo mundo consegue fazer isso no semente. Então, você já está preparando coisas que é do clássico. Na hora que você chegar no clássico, você fala, nossa, fichinha, já estou dentro. Tá ok? tá, Já. Então, eu vou te mandar aí o post lá da Caixa Misteriosa. Se você quiser correr o risco de enviar para alguém, você envia. Se você não quiser correr o risco por enquanto, não tem problema não, tá? Só para se quiser. Tá joia? tá bom. Então, eu vou parar essa gravação aqui e vou liberar. Eu vou liberar isso aqui, eu vou deixar ao vivo lá no canal para quem quiser assistir. Porque aí já vai promovendo, né, a questão das trufas, as pessoas estão sabendo. E outra coisa que as pessoas vão vendo, que não tem botão mágico, né? É legal que as pessoas que querem botão mágico nunca assistem uma aula dessa aqui. Eu estou até gravando e já falando, porque a pessoa que é botão mágico, ela nem vai ouvir eu falando o que eu estou falando, a não ser que alguém manda lá, e, ó, assiste até o final lá para você ver, né? Com o botão mágico, esse que é botão mágico. Eles acham que é só chegar e ganhar dinheiro. É possível, mas aí tem toda uma estrutura pronta para acontecer. Ou a caixa misteriosa, né? A caixa misteriosa é possível você já fazer venda rápido. Mas não é uma coisa assim. é, você ganha rápido, mas aí você tem que ter pessoas, tem que ter lista, você tem que ter gente para você ficar fazendo aquele trabalho. Então,
Agora, esse aqui é uma coisa para fazer uma coisa sólida, para ter escalabilidade, para fazer muita gente, né? Ajudar muitas pessoas e ganhar muito dinheiro. É diferente. Escalabilidade é esse aqui, não tem botão mágico, né? Aí não tem botão mágico, é esse trabalho mesmo. Tá ok? Tá bom. Deixa eu parar aqui a gravação.